Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 24, dia 3 de fevereiro de 2026. D. E por último, por que sua conversão do pecado nunca é perfeita até a morte? Portanto, enquanto eles estão se voltando e renovando o seu arrependimento. João 13:10. Eles não são verdadeiros penitentes que consideram isso como obra de alguns dias ou semanas, na primeira conversão da alma a Deus. Um verdadeiro penitente estará se arrependendo enquanto estiver pecando. Ele vê que muitas vezes está caindo na lama e, portanto, deve estar se lavando com frequência, contraindo diariamente novas dívidas. Portanto, deve estar diariamente clamando por perdão. E quanto mais hediondo for seu aborto, quanto mais tempo ele permanecer seguro, seu arrependimento será mais amargo quando ele se levantar novamente. Agora, esse desvio do pecado tem essas propriedades. 1. É voluntário, como brotando de um princípio interior estabelecido no coração contra o pecado. Jó 42:6. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O penitente não apenas lança fora o pecado como uma brasa viva de seu seio, que o queimaria, mas como alguma coisa repugnante que o contaminaria. Alguns abandonam seus pecados contra a sua vontade. Eles partem com seu pecado como Paltiel fez com sua esposa ilegal Mical. 2 Samuel 3,15. Eles habitam nas tendas do pecado até que a árvore do cordame se quebre e não há mais permanência lá para eles. Eles se separam de seus pecados como o homem avarento com suas riquezas na morte. Quando não quer que ele queira, ele deve deixá-lo ir. Mas o verdadeiro arrependimento é um afastamento do pecado por escolha. É a reforma forçada, não é sincera, nem durará. Salmo 78:34. 2. É sincero, como sendo um afastamento do pecado como pecado. Um afastamento dele porque é um afastamento de Deus. Um afastamento dele por sua contrariedade à santa natureza e lei de Deus. Lucas 15:18. O homem deixa seu pecado, não apenas pelos motivos inferiores de perigo para si mesmo, por ele, mas pelos motivos superiores, a saber, porque é ofensivo a Deus, desonra seu filho, entristece seu espírito, transgride sua lei e desfigura sua imagem. Se o seu afastamento do pecado não procede desses motivos, Deus nunca o considerará aceitável aos seus olhos. E feito para si mesmo, não para Deus. E Deus nunca será a recompensa daquela obra da qual ele não é o fim. O que se deve fazer com respeito aos pecados dos quais ele se desviou? Desses motivos inferiores do erro? Ou daqueles pecados que o deixaram antes que ele os deixasse? R. Não volte para eles, mas faça com eles como eles costumavam fazer com aqueles que morrem por suas próprias mãos. Enterre-os vergonhosamente e jogue pedras em seus túmulos. Olhe para eles e os deteste. Suba mais alto em seus motivos para abandoná-los do que antes. Você os deixou para o seu próprio bem, os colocou mais longe por causa da honra de Deus. Coloque-os diante de seus olhos novamente e veja quão provocantes eles foram para um Deus santo, quão desonroso para seu filho, etc. E então seu afastamento deles será sincero. 3. Esta conversão do pecado é universal. Salmo 119:104. Eu odeio todo caminho falso. Ezequiel 18:31. Lançai de vós todas as vossas transgressões.
Quem se converte sinceramente de um pecado, se converte de todo pecado conhecido. Porque a razão que move o verdadeiro penitente encontra-se em todos, assim como em qualquer um. A reforma parcial não é sincera, pois Deus requer todo o coração e não será servido pela metade. Todo pecado é uma ferida mortal para a alma e, portanto, embora muitos sejam curados, se apenas um permanecer não curado, o homem é um homem morto por aquele. Mateus 5, 29. Se o teu olho direito te faz mal, arranca-o e lança-o de ti. Porque te convém que se perca um dos teus membros, e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Uma gota de veneno tornará mortal um corpo inteiro de bom vinho, e um pecado retido tornará em nada todas as outras reformas. Como Abimeleque, filho da concubina de Jerubal, foi a morte de todos seus 70 filhos por suas esposas, exceto uma. 4. É rápido, sem atrasos. Salmo 119, 60. Apressei-me e não demorei a guardar os teus mandamentos. Enquanto o homem estiver indeterminado a abandonar seu pecado ou demorar para fazê-lo, seu arrependimento não é sincero. É uma evidência de que a lança da humilhação não foi suficientemente profunda quando a matéria imunda não brota atualmente. O homem cujo coração é verdadeiramente tocado com o sentimento penitente do pecado, atrasará tanto o lançamento de uma brasa ardente de seu seio, quanto o lançamento do seu pecado. Não, quando for para o rápido, deve desligar imediatamente, embora fosse uma mão direita ofensiva, deve ser cortada imediatamente. Embora fosse um olho direito ofensivo, deve ser imediatamente arrancado. 5. Por último, este afastamento do pecado é completo. Faz um trabalho completo, evangelicamente, embora não legalmente. Foi uma falha no arrependimento de Judá que ele não se voltou para o Senhor com todo o seu coração, mas sem sinceridade. Jeremias 3,10. E na de Efraim, que ele se misturou entre o povo, e foi um bolo não virado. Oséias 7,8. Os homens se afastam completamente do pecado nestes 4 aspectos. Amém. E em continuação, Deus seja louvado, hoje e sempre eternamente. Amém.